Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. A gente vai direto pro do Rogério Ceni e Abel, que é o assunto que gerou uma discórdia na torcida, porque depois veio uma fala do Ceni que ele se contradiz, né? Mas eu acredito que o mérito que ele trouxe, ele é positivo. O Palmeiras joga de uma forma reativa e o Abel reclamou do gramado, mas o que pegou ali é que o Ceni, né, pessoal, vocês devem ter visto o vídeo, ele falou que era preferível jogar num gramado sintético do que no gramado do próprio estádio. O Abel, por sua vez, também já reclamou do gramado sintético. Então, o que saiu hoje de notícia? Que não pegou bem dentro do Palmeiras e que o Abel vai dar uma resposta na próxima coletiva. E, enfim, e o Anderson Barros respondeu de forma oficial falando que os títulos do Abel falam por si só. Mas, cara, pergunta que eu quero fazer, começar com o Pedro, tá, TH, que tava aí já? Começar com o Pedro e depois passo para você, TH. A parada é a seguinte. Eu acho isso tudo muito pequeno, porque são jeitos de jogar. Bola longa, reativo, pressão constante, recuperação pós-perda, retenção de posse no ataque. Cara, são jeitos de jogar. Se o time tem seu jeito de jogar, e aí eu quero mostrar aqui para vocês uma situação que ela é importante para a gente entrar nesse tema. Se o time tem o seu jeito de jogar, mas tem sucesso, eu não vejo problemas. O problema é que contra os times mais importantes do Brasil, e aqui está faltando 2025, mas a gente pode completar, tirando 2022, que tivemos derrotas apenas 2 para o G6, a gente tem um retrospecto muito pobre contra o G6. E esse retrospecto talvez seja de não ter a posse, de não ter o domínio do jogo, de não ter efetividade nas partidas maiores. E o Abel Ferreira não necessariamente precisou disso para ganhar campeonatos brasileiros, vocês concordam? O time 22 é o Prime, o 23 é um time de uma transição para período negativo, vamos dizer assim, do Abel Ferreira. Mas está aqui na tela, isso aqui são fatos, são dados, e 25 a gente tem, me corrija se eu estiver errado, Cruzeiro uma derrota, Flamengo uma derrota, Botafogo um empate, uma vitória, Mirassol um empate, ainda vai ter a próxima partida, e Bahia as 2 derrotas. Então esse é o retrospecto ruim ainda no G6 do Campeonato Brasileiro de 2025. E abraço aqui para o Robson, que ele falou, se cuida, você é um cara do bem, gosta do seu canal, estou sempre aqui, um abraço para o Robson, e vai ter polêmica ali quando falar do Flamengo, porque o segundo gol do Flamengo tem um lateral, né? Aí os caras vão achar ruim comigo aí daqui a pouco, mas vamos ter que abordar, fato é fato, assistir o jogo inteiro, até dá para falar um pouquinho do que eu vi no jogo. O Flamengo não jogou bem. O primeiro tempo, o Corinthians estranhamente meio que dominou o cenário do jogo. A gente vai chegar nisso. O Flamengo que abriu 5 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Então, Pedro, para passar para você, eu vou deixar na tela isso aqui, que eu acho que ajuda e dá base para comentar. E de que lado que você fica aí, né? Ou do lado do Abel Ferreira, que realmente o gramado atrapalhou o nosso desenvolvimento, e talvez como que você viu o jogo, ou você fica mais do lado do Rogério Ceni, que o Palmeiras é um time ainda muito reativo e joga muito mais pela bola longa, e o que ele explicou, né? Bola no Flaco, Vitor Roque, etc. Fala, Fer, fala, galera, fala, TH, boa noite. Fer, melhoras aí, né? A gente conversou, então vamos todo mundo se cuidar, que quanto mais a gente se cuida, melhor para todo mundo. Eu ontem, Fer, arrumei uma treta violenta, tá? Eu fiz uma live ontem na madrugada, você que tá saindo das lives da madrugada, eu tô entrando na live da madrugada para preparar o meu janeiro e fevereiro, com o nascimento do meu filho, que aí eu vou passar a dormir muito menos, né? Então, já estou me preparando para ficar acordado nas madrugadas. Só que aí eu arrumei uma briga ontem, cara, com essa situação. Por quê? Para mim, a fala do Rogério Ceni é de um nível baixo, assim, ó, de um técnico melindroso, de um técnico pequeno, de time pequeno, que tá com dor de cotovelo, de o Abel toda hora passar o carro nele, um monte de jogo. Então, assim, para mim, o Rogério Ceni fez aquele negócio de picuinha. Sabe o irmão mais novo que fica ali chorando por causa de qualquer coisa? Então, basicamente, para mim, o Rogério Ceni só fez gracinha para ser mais falado na coletiva, porque o Bahia não tá fazendo também nada demais. E no jogo de ontem também, o Bahia não fez nada demais. O Bahia faz o gol num lance que ele criticou, num lance de chutão. E no jogo de ontem, o Palmeiras não fez chutão. Pode pegar aí os principais lances do Palmeiras, teve várias e várias bolas que foram para o fundo, cruzada na área, e que o time do Bahia soube se aproveitar.
E para mim, no comparativo gramado, usando da ironia do próprio Rogério Ceni, cara, ele se perdeu porque ele mesmo critica o gramado do estádio do time dele. Então, aí ele reclama do Abel falar de uma bobeira dessa. E como que você joga num gramado desse? A gente já conversou disso. Tem dia que o Palmeiras vai jogar de acordo com o gramado que ele joga. Por que lá no Allianz Parque, nos últimos 4 jogos do Palmeiras, a gente viu um time que tocava mais a bola? No jogo contra o próprio River Plate na Argentina, o Palmeiras jogou mais tocando a bola. Com posse de bola, a gente já sabe que isso não vai acontecer, né, Fer? Nós não vamos ver um Palmeiras com 400, 500, 600 passes trocados. Mas o Palmeiras conseguiu fazer triangulação, aproximação, toque de bola perto da área. O Rogério Ceni só tá falando porque ele queria mídia e não tinha. Então, para mim, o Palmeiras, no jogo de ontem, não fez o que o Rogério Ceni falou e ele tá querendo se achar um pouquinho mais. E o gramado, claramente, fez com que o jogo ficasse pior. E um ponto que eu trouxe na live, Fer, pra gente poder, que eu acho também que é legal para vocês entenderem esse ponto que eu tava, eu senti o jogo da ressaca. Sabe aquele jogo que todo mundo tá cansado, tá todo mundo sem vontade? O jogo do domingão depois da feijoada, para mim, ontem foi o jogo da ressaca. O Palmeiras jogou bem 4, 5 jogos em sequência e ontem teve o jogo da ressaca. Para mim, esse é o cenário. O gramado mais o jogo da ressaca. Para mim, quero complementar, porque todo mundo sabe, já viu minha opinião ontem, então eu vou evitar a gente ter qualquer tipo de, não é debate somente, mas às vezes até um confronto aqui. Tem coisas que eu discordo. Eu acho que o Rogério Ceni talvez deu uma resposta a um técnico que é muito arrogante em coletivo, então tem hora que ele vai ter que ter as respostas. Eu não gosto do Rogério Ceni, Thalita sabe, quando o Rogério ainda jogava, é um cara que eu não gosto, não tenho admiração, só pela parte profissional. Acho que ele é um cara profissional, porém foi muito fominha na carreira, mas é um cara profissional. Eu não gosto do Rogério Ceni, mas eu acho que ontem ele falou a real. Agora, eu concordo com você, Pedro, mas eu acho que essa ressaca ela começa lá na pré-eleição, já do Piquerez, falando, vamos enfrentar uma viagem longa. Cara, se vocês não estão aguentando, deixa o time reserva jogar, porque eu não vejo esse time com a carga de campeão ainda. Por conta disso, por conta exatamente do que você analisou. Eu não discordo do que você está falando, inclusive eu vi o começo da sua live e concordo com o que você abordou lá, taticamente, sobre o Palmeiras. Não foi um jogo... Assim, o jogo é ruim, a atuação do Palmeiras volta a ser a do chutão, a da transição direta, mas quando a gente olha para o que foi feito contra o River e talvez essa sensação de alívio, ela faz com que o Palmeiras não tenha o entendimento que o Flamengo poderia vencer esse jogo. E foi lá e venceu. E agora o que acontece nesse cenário, o TH? Se o cenário for assim até o jogo do Maracanã, vai adiantar nada ganhar do Flamengo. O Flamengo ainda vai ter a vantagem. O Flamengo tem um jogo a menos, na teoria 5 pontos à frente, podendo ser 2. Se ainda for esse cenário, o Palmeiras ganhar o jogo a menos, vai poder ficar 1 na frente, certo? Porque cai de 5 para 2. No entanto, tem que exatamente ir esse cenário, só que ao invés de jogarmos pelo empate, que poderia ocorrer isso, a gente joga para ter que vencer. Então essa carga de time campeão eu ainda não vejo. Outra coisa para passar para o TH, a gente também tem que colocar pingo nos is, né, mano? Em algumas coisas, né? Peraí, lá no Twitter rolou uma discussão de que o Andréas Pereira tá sendo criticado pela torcida do Palmeiras. Aonde? Aonde? Porque, tipo assim, Andréas Pereira agora com a lesão do Evangelista, pode ser que eles usem ele na função dele, que é 8-10. E aí sim eu acho que ele vai render mais. Só rapidinho, os gols do Andréas Pereira saíram por onde? Não foram pelo setor central do campo, de frente pro gol? Ah, mas aí de repente abrir ele pela direita é a melhor solução, certo? Aonde ele fez o gol? Então, assim, eu acredito que o Abel dá muito murro em ponta de faca, velho. Que ele fala que ele não dá murro em ponta de faca. Não, ele dá murro em ponta de faca. Ele sempre escala o cara no pior para depois escalar ele na função dele. Isso é histórico no trabalho dele, ô Pedro.